Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos e que a paz do mestre esteja com todos nós. Tá? Então, hoje, como a dona Neuza já acabou de fazer a introdução, nós vamos falar sobre um assunto muito importante e definitivo para todos nós, que é a tão famosa transição planetária. Acho que todo mundo já teve algum relato sobre isso, já ouviu falar, mas aqueles que não ouviram falar, eu vou explicar aqui da melhor forma possível, né? Então, o que mais choca quando a gente fala de transição planetária, nós falamos, né, do mundo de regeneração. Bom, quando a gente pensa um mundo regenerado, a gente pensa um mundo bom, um mundo melhor. Só que quando a gente olha para a atualidade e nós vemos tantas coisas erradas, digamos assim, e quando nós fazemos uma linha do tempo, olhamos para trás e falamos, caramba, cada dia que passa, piora. Então, onde está essa transição? Aonde está essa melhora que tanto se fala, mas não acontece? E é isso que a gente vai falar aqui na palestra de hoje, tá? Então, é uma pergunta que a gente se faz todo santo dia, ou quando, né, escutamos um tipo de palestra assim, falando de transição. Por que o mundo parece tão conturbado nos dias de hoje, né? Então, nós vemos inúmeras crises morais que significam hipocrisia, entre outras coisas que nos chocam como pessoa, como espírito, né? Você vê famílias sendo destruídas, você vê a parte do suicídio em abundância, você vê o mundo das drogas cada vez mais forte nos jovens, os jovens perdidos, famílias destruídas, entre outras coisas. E as crises morais são uma delas. Então, a gente vê então os escândalos que nós vemos na TV sobre corrupção, sobre inúmeros assuntos que chocam. A gente fala, por que está acontecendo tudo isso? Né? Então, por exemplo, você vê o caso de corrupção que a gente está vendo agora. É muito dinheiro envolvido nesses casos. E aí, a gente pega, por exemplo, um evento que teve aqui no Brasil recentemente, que foi a COP30. Eles gastaram mais de R$1 bilhão para fazer aquele evento. Aí você fala, caramba, tanta gente passando fome, tanta gente necessitando de hospitais, de postos, né, de socorro, com medicamentos, escolas, entre outras coisas. Por que não? Por que não pegar esse dinheiro, de vez em gastar com coisas dessa maneira, e fazer um hospital? Eu dei uma pesquisada na internet e vi que com R$1 bilhão dá para se fazer 5 hospitais. 5 hospitais grandes, bons, com mais de 500 leitos. Ou seja, por que não? Então, nós estamos enfrentando uma crise moral no sentido de que as pessoas no poder não têm essa sensibilidade com as pessoas vulneráveis. Não olham para o próximo como um irmão. Olha como um número, tanto faz. Então, na cabeça deles por que não? Estou fazendo mal para ninguém, vou fazer um evento lá e pronto. E o mais, e para você ver a deturpação da mente humana e da moralidade humana, é que você faz esse evento para o clima. Aí você vai lá e derruba mais de 10 mil árvores, 100 mil árvores, para fazer estradas, toda a infraestrutura. Então, nós estamos falando de um evento para ajudar o planeta e vão lá e destrói parte do planeta. Você vê a incoerência, porque estão cegos, não conseguem enxergar. Então, por isso que a doutrina espírita e qualquer outra religião que tenha a sua base, os ensinamentos do Cristo, ou que faça o homem um homem melhor a cada dia, é um contrassenso. Todas as pessoas que têm essa capacidade, essa consciência. Ou seja, nós notamos e vemos que o mundo não tem uma evolução suficiente para ter espíritos no comando das nações que têm esse tipo de consciência. Pensam em si próprios, apenas em si próprio ou na bolha, né, nos amigos em volta. A gente vê tantas violências também, de várias formas. Então, nós vemos aqui, por exemplo, né, que 50 milhões de brasileiros estão sob o domínio de facções criminosas. O
que isso significa? Então, o dono lá do morro, ele define o que a pessoa vai usar de internet, o que a pessoa vai votar, o que a pessoa pode comer, vai ter que pagar luz, água, tudo para ele. Vira um governo à parte ali. Ou seja, representa 24% da população brasileira, está sob domínio dessas pessoas. Você não tem liberdade, você tem medo. Quem aqui consegue andar 11 horas da noite na rua tranquilamente? Pode levantar a mão. Olha lá, uma pessoa ali. Então, quantas pessoas nós estamos aqui? Uma pessoa disse que consegue, né? Mas eu, por exemplo, eu não consigo. Eu prefiro nem sair na rua depois de um certo horário. Por quê? Porque a violência está tremenda. Você vê pessoas sendo mortas por causa de um celular. Então, a violência está muito acentuada em todos os aspectos, né? Um deles que eu citei aqui sobre o crime organizado. E você tem intolerâncias religiosas, de sexo, de cor, entre outras coisas. A gente está num momento muito crítico que todo mundo está vendo, né? E também nós vemos diversas guerras. Todo mundo aqui abre o jornal ou vê as notícias na TV, guerra ali, guerra aqui, e violência, e principalmente, como eu falei aqui, a desestruturação da sociedade, como família, como país. E aí volta a pergunta para vocês: o que está melhorando? O que nós estamos passando? Então vocês aqui da doutrina espírita falam, transição planetária, um mundo melhor. Nós não estamos vendo. E é aí que a doutrina espírita entra para nos trazer um consolo, no sentido de que sim, a transição está acontecendo, mas não é uma piora, na verdade é um expurgo, que nós chamamos de transição planetária, que é o que a gente vai falar aqui mais profundamente. Então, o que é essa transição planetária que tanto a gente escuta? Então, a maioria de nós, ou se não todos, já tem uma consciência espiritual. Ou seja, nós somos seres imortais. O que isso quer dizer? Que nós não morremos. E nós já tivemos, né, e vamos ter inúmeras encarnações, ou seja, experiências corpóreas, onde nós vamos exercer a nossa faculdade de ser. E exercer a faculdade de ser, nós vamos ganhar experiências com a vida, errando, acertando, vendo aonde na próxima a gente tem que melhorar, e assim sucessivamente. E, através das vidas sucessivas, a gente evolui como ser. Mas, não só os seres evoluem, mas também as moradas, ou seja, os planetas. O planeta é a morada do espírito, é o que comporta as nossas encarnações, que nos dá alimento, que nos dá moradia, que nos protege. Então, quando o espírito ele acaba tendo uma evolução acentuada, o planeta ele também tem que evoluir para acompanhar a encarnação dos espíritos. Então, de tempos em tempos, nós temos saltos de vibração do planeta que a gente chama de transição. Então, hoje, a Terra, nossa morada, se encontra como mundo de provas e expiações. A gente já passou por um momento de mundo primitivo, e agora a gente está no mundo de provas e expiações, que o próprio nome já diz, né? A gente está passando por muitas provações e muitos sofrimentos que a gente não quer, mas estão passando, faz parte. E agora nós estamos em vias de dar o próximo salto, que é entrar no mundo regenerado, tá? Mas o mundo regenerado, ele não é 100% ainda. Ele é o mundo, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que o mundo de regeneração é um mundo transitório. O que isso significa? É o estágio que eu vou passar do mundo de provas e expiações para o mundo feliz. Nesse meio tempo, é um mundo de regeneração. Ou seja, ainda nesse processo, nós vamos buscar essa regeneração, dia após dia. Tá? Por isso que nós estamos passando por esse processo de dificuldade. Só que nesse processo de saltos, nós temos dois procedimentos que a espiritualidade faz. Primeiro trazer espíritos mais evoluídos para nos ajudar nesse processo, como vemos crianças tocando piano. E aí os cientistas falam, como assim?
Não tem como. A criança, ela deveria ter toda uma vida para aprender. Não, ela já nasceu com o dom. O que explica isso? São espíritos de alta hierarquia espiritual que estão encarnando entre nós para nos ajudar, de alguma forma, a melhorar não só a questão científica, mas as questões das artes também, né? Que infelizmente a gente está devendo, né? Vamos combinar, você olha ali na rua, você vê já um umbral móvel, com aquela música maravilhosa, né? Quem gosta aqui de acordar à noite com uma musicona bem alta no ouvido? Quem gosta? Você gosta? Ai, meu Deus do céu. Mas não funk? Ah, tá bom. Uma música clássica, né? Então tá bom. O que eu estou dizendo aqui é uma música tipo um funk, né? Tipo, eu brinco que é um umbral móvel, né? Que é aqueles carros com aquele som alto, né? Que acorda todo mundo. É terrível aquilo, né? Então, todo mundo... ninguém gosta desse tipo de situação, mas a gente está passando por ela. Então, em contrapartida com esses espíritos superiores que estão vindo ajudar a gente, você tem os espíritos inferiores também, que estão aqui na Terra, que estão entre nós. E nós fazemos parte dele. Nós ainda não somos espíritos bons, né? Mas esses espíritos que não têm condição vibratória para continuar nesse mundo que está em curso, ou que estamos em vias de, não vão ficar aqui. Eles vão ser retirados do planeta e vão ser colocados em outros, que seria um mundo mais primitivo. Ou seja, vai voltar naquela idade em que você tem que pegar o gravetinho, sabe, para fazer fogo? Né? Quem aqui quer voltar na idade de fazer fogo com gravetinho? Pode levantar a mão. Todo mundo passou desodorante, está tudo certo. Né? Ninguém quer lá. Quem quer ficar sem WhatsApp, sem geladeira, sem supermercado? Quem mais? Sem uma casinha boa para morar, sabe? Na caverna? Quem quer aqui? Tem gente que está tentando levantar a mão, que eu estou vendo, mas não tem problema. Não tem problema. Mas a gente não quer retroceder. Então a tecnologia ajuda pra caramba a gente em vários sentidos, né? Então a gente está tentando ser uma pessoa melhor para continuar aqui, seguir com a nossa vida como a gente conhece, né? Bom, e o Kardec diz o seguinte: o progresso moral segue o progresso intelectual, mas nem sempre o acompanha. Então é exatamente isso que está acontecendo hoje. Nós estamos falando em um mundo totalmente evoluído intelectualmente falando, e não tem como negar isso. Mas a moral não está acompanhando. Tem aqui um mundo, né, uma diferença muito grande. Então, a inteligência muito alta e a moral muito baixa acaba trazendo situações como essa, guerras, entre outras. Você fica muito inteligente, muito pragmático. Então você perde um pouco do sentimento, a empatia de olhar para o outro e falar, ele é uma pessoa tanto quanto eu, merece tanto quanto eu. É isso que está faltando. Então a gente vê um mundo de inteligência artificial, de robótica, carros cada vez mais potentes, em máquinas aqui maravilhosas. A gente está vendo a revolução da IA começou já, a gente está vendo isso. Por exemplo, aquela imagem que eu coloquei aqui na frente, na tela, era a imagem que foi gerada por IA. Ela me ajudou bastante a fazer essa palestra, porque eu fui, pesquisa para mim isso, ela foi trazendo. Então, os dados que eu estou trazendo. Então, ajuda demais. É uma ferramenta muito importante. A gente está falando de uma inteligência que vai, no futuro, a gente está vendo uns vídeos aí na internet, você fica perguntando, isso é real ou é IA? A gente já não está assim? Você já tem dificuldade de falar qual que é a realidade e qual é uma geração por um computador. Então, já imaginou lá na frente, não vai ter mais os atores que a gente... Pega aí, quem gosta de um ator bem antigo que já faleceu, tipo um Elvis da vida? Aí a IA vai lá e gera a pessoa e vai ter ele cantando de novo. Olha que legal. Os filmes não vão mais ter atores e atrizes. Provavelmente eles vão assinar contratos falando, pode usar minha imagem. A IA vai pegar a imagem dele, a voz, e vai fazer um filme só com a pessoa. Então, vai mudar. O mundo agora vai mudar absurdamente para o lado intelectual. Só que se a moral não acompanhar, a gente vai ver absurdos cada vez maiores. Tá? E isso serve para quê? Para a gente ver que
nós precisamos melhorar. É isso que serve essa discrepância entre a intelectualidade e a moral. Por que a espiritualidade, que é um instrumento de Deus aqui na Terra, permite que aconteça todas essas barbaridades? Porque nós não estamos 100% bons. Então, a gente olha para essas coisas e fica escondido, fica quieto. Fala, que ruim, mas se esconde. Não está ainda 100% na nossa cabeça que isso é errado. Ou não está ainda a população de uma forma geral. Né? A gente está falando aqui, tudo bem, nós aqui estamos já com uma consciência legal. Mas, gente, ontem eu fui procurar, ontem não, né? Na sexta-feira, eu fui procurar na internet quantas pessoas não sabem se Deus existe ou não liga, ou seja, não liga, e aqueles que acreditam que Deus não existe. Dá mais ou menos 20% da população mundial. Se a gente fosse colocar essas pessoas como se fosse uma religião, ela seria a terceira maior do mundo, só atrás dos muçulmanos e dos cristãos. Ou seja, 20% da humanidade não acredita em Deus, ou não liga, ou não tem uma religião, e está tudo bem. Isso é ruim? Tem gente boa, sim, mas o importante é que a gente falar aqui, a consciência espiritual está ainda embrionária, poucos ainda têm, se você for ver. Né? Então a gente está nesse processo. Né? E por que ainda vemos tantos conflitos? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tá? Muitos espíritos receberam a última chance de encarnar aqui na Terra, para falar que não teve a última chance, para falar que não teve a chance de fazer melhor. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. A gente tem alguns livros na literatura espírita que falam sobre as transições. Um deles é o A Caminho da Luz, que é o livro psicografado pelo Chico e o Espírito Emmanuel, e ele fala sobre a evolução planetária na ótica do plano espiritual. E nós temos também um outro livro, que é do Edgar Armond, que fala sobre os exilados de capela. Né? Esses dois livros abordam de uma maneira muito legal essa transição que acontece, essas emigrações e imigrações de espíritos. Isso é interessante, tá? Então, nesse livro do A Caminho da Luz, fala que, de tempos em tempos, o Jesus, que é o governador planetário, como a dona Neuza disse aqui, e ela falou que eu ia citar, e sim, eu citei, ele se reúne com entidades superiores que são governantes de outros planetas do sistema solar. Eles se reúnem para falar o que está acontecendo aqui no universo. Qual planeta está ascendendo e precisa dessa transição? Porque é de interesse de todos. Porque, gente, acreditem, o que acontece aqui na Terra reflete em outros planetas. O que acontece na China reflete na gente, de forma inconsciente, mas reflete. Tá? Então, os planetas mais evoluídos, eles ficam preocupados com o que está acontecendo com a gente. Se vai ter alguma guerra nuclear, entre outras coisas. E o Geraldo Lemos, que é um espírita eminente agora para a gente, ele falou que teve uma conversa com o Chico, há um tempo atrás, e depois dessa conversa ele agora lançou agora não, faz alguns anos, Não Será em 2019, que a gente achava que ia acontecer alguma coisa em 2019, ia acabar o mundo por causa do calendário maia, entre outras coisas. E ele falava o seguinte, que por volta de 1969, o homem foi à Lua. E depois que o homem foi à Lua, fez mais essa reunião que o Chico falava que acontecia, de tempos em tempos. Então, esses governadores se juntaram e falaram assim, bom, agora a Terra ela tem tecnologia suficiente para ir para outros planetas. Isso vai acontecer, a gente está vendo com o SpaceX, né, aquele foguete que dá ré agora. Daqui a pouco está indo para Marte. Então, agora, nós já temos tecnologia para ir para Marte. Então, foi definido entre eles, falar assim, bom, já que o planeta Terra tem essa tecnologia, agora ele tem que entrar no mundo regenerado, porque senão ele vai levar guerra para outros lugares, porque nós somos ainda bélicos, somos ainda imperfeitos. Tá? Então, Jesus falou, tá bom, mas eu preciso de mais ou menos uns 50 anos para dar a última oportunidade para espíritos que estão no umbral há milênios. E aí foi dada essa moratória, e da década de 70 para cá, esses espíritos evoluídos estão encarnando para ajudar a gente a evoluir,
Mas também, em contrapartida, espíritos trevosos estão saindo dos umbrais e reencarnando. Aí você vai falar, Anderson, como isso está acontecendo? Vou falar para você. Na época que o homem foi à Lua, na década de 70, a população mundial girava em torno de 3,5 bilhões de pessoas no mundo. Hoje a população mundial está em torno de 8,2 bilhões. Nós estamos falando que encarnaram, nesse meio tempo, 5 bilhões a mais de pessoas aqui na Terra. Então, agora eu vou voltar a pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceu com o umbral? Esvaziou. 5 bilhões de espíritos a mais encarnados. Ou seja, o umbral foi esvaziado. Porque esses espíritos receberam a última chance. E que tipo de espírito? Que participaram das cruzadas, que participaram de Inquisição da Igreja Católica, que mataram milhares, se não milhões de pessoas. Espíritos de guerra, seja do nazismo, seja de outras guerras que a gente teve. Os nórdicos, que eram extremamente brutos, que estavam lá há milênios no umbral, estão reencarnando, entre outros espíritos, de baixo calão. Ou seja, nós estamos tendo uma mistura aí, e hoje nós estamos vivos para presenciar isso. E nós estamos inseridos. Ah, Anderson, eu mereço? Com certeza, todos nós merecemos, porque a gente está aqui. Se a gente não precisasse estar nesse momento aqui, a gente estaria no plano espiritual, como mentor, como qualquer outro espírito de uma ordem mais elevada. Então, sim. E para que isso? E por que essa loucura toda? Porque toda renovação revela imperfeições que estão escondidas. Então, quando você vai fazer uma limpeza na sua casa, você levanta o tapete, você vê aquela sujeira, né? Você fala, nossa, nem tinha visto que estava tão sujo aqui, você vai lá e limpa. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, a gente está... Essas situações com esses espíritos que estão nos provocando, aquele ponto no nosso coração mais tribal. Quantas vezes a gente já se pegou com um pensamento muito ruim? Ai, meu Deus, eu queria que essa pessoa se lasque. Sabe aquela coisa? Aí você pensa e fala, meu Deus do céu. E é isso que a transição está provocando na gente. É tanta energia negativa, é tanta coisa ruim que está acontecendo, que desperta o pior que há entre nós. O pior que existe dentro de nós. E ele vai para fora. E é isso que a espiritualidade quer, que a gente tira isso do nosso coração, veja o quão ainda precisamos evoluir e ajustemos. Porque se a gente não estar na vibração do planeta, nós vamos bater pedra com pedra para fazer fogo. A escolha é nossa, a gente que escolhe, né? E o mundo externo, ele reflete simplesmente o mundo interno, que existe dentro de nós, tá? Então, o entorno é simplesmente o reflexo de nós, como coletividade, ou de nós, indivíduo, né? Bom, e qual é o papel do espiritismo em todo este cenário? Então, o nosso papel é esclarecer consciências, ou seja, trazer à luz da humanidade a imortalidade da alma. Porque se eu não acredito na imortalidade da alma, se eu não acredito que se eu desencarnar hoje, amanhã eu vou continuar a vida e eu vou responder por isso, para que eu vou ser bom? Esse é o raciocínio da maioria das pessoas hoje. Então, para que eu vou pegar ônibus, acordar às 5 da manhã, pegar 3 conduções para chegar no meu trabalho, trabalhar o dia inteiro, aguentar lá o chefe, aguentar o trabalho, voltar para casa, ainda ter que pagar boleto, pagar imposto, porque não é fácil. E aí chega no fim do mês, falta dinheiro. Aí você vai ficando doente. Aí você vai querendo um convênio com um médico, com uma farmácia, porque é doença, é medicamento que você tem que comprar. Ou seja, por que eu tenho que fazer tudo isso? Se eu posso simplesmente ser malandro e ter meu dinheiro que eu quero. A maioria das pessoas hoje está pensando dessa forma. Por quê? Não tem noção de consequência. Não sabe que existe uma lei de causa e efeito. Não sabe que existe a lei de reencarnação. Então, o papel do espiritismo é acordar a consciência coletiva,
para essas realidades universais. Falar sobre fé raciocinada é muito importante. A fé raciocinada é extremamente importante para a gente. E não só também puxar a orelha, mas também consolar corações. Então, para aquelas mães que perderam seus filhos, seja para o mundo das drogas ou o próprio corpo mesmo, que a vida continua, de que vão ter oportunidade de se reencontrar, de que você foi injustiçado. Não, mas que você vai ter justiça se você perseverar. Que você não deve buscar justiça com as suas próprias mãos, mas fazer, obviamente, o possível dentro das leis, mas esperar uma justiça divina, porque a justiça divina nunca falha, a justiça humana falha. Tá? E o papel do Espiritismo é conscientizar as pessoas que precisam de reforma íntima. Para ontem, nós precisamos acompanhar o avanço intelectual. Se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai ficar para trás. E se ficar para trás, de novo, a gente vai voltar para outros mundos mais inferiores, né? O que a gente pode falar sobre isso? Olha aqui o que o Emmanuel falou. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, a gente não pode voltar atrás. Então, se a gente já perdeu tempo, a gente já fez o que tinha que fazer. Mas a gente pode mudar hoje. Então, se a gente começar a mudar hoje, automaticamente a gente começa já a mudar a nossa vibração. Então, não é tarde. Até para esses espíritos mais inferiores, se ele se arrepender verdadeiramente e começar a mudar suas atitudes aqui e agora, provavelmente ele vai ter uma chance. Tá? Então, esses espíritos que estão desencarnando, eles estão sendo separados, não tem mais condição e vão ser colocados em outros lugares. Em comunicações espíritas que a gente recebeu já há algum tempo, né, na doutrina espírita, fala que aproximadamente 27%, vou falar uns números aproximados, tá, que eu não lembro de cabeça, mas 27% da população tem condições de ficar no mundo regenerado, tá? Mais ou menos os outros 30% não tem condição nenhuma, ou seja, já vão ser encaminhados para os outros planetas, e o restante é lá e cá. Tipo a gente, né? Tem dia que quer matar alguém, já não vai ficar. Quer matar a vizinha, fofoqueira, né? Quer matar o cunhado folgado, ou quer matar o marido que está lá no sofá, né? Entre outras coisas. Mas esse lá e cá é perigoso. Só depende da gente. Tem dia que a gente está no mundo regenerado, tem dia que a gente está no mundo de provas e expiações. Por isso que o vigiar e orar que Jesus passou lá há 2000 anos atrás, é isso. O tempo inteiro a gente tem que vigiar nossos pensamentos. E a nossa boca também, que é terrível. Né? Tem que tomar cuidado com ela. Né? Bom, e segundo a literatura espírita, o que é um mundo regenerado? Eu vou citar algumas situações aqui para vocês entenderem o que nós temos a perder se a gente não fazer o que tem que ser feito. Né? Ainda vai existir dificuldades, mas a violência, a injustiça e o egoísmo diminuem muito. Então, hoje a gente está aqui. A gente vai voltar a um patamar muito, mas muito sutil. Tá? Menos guerras, menos violência, menos desigualdade, mais avanços morais, mais avanços científicos, as sociedades mais fraternas e a espiritualidade mais aceita entre as pessoas. Então, imagine você sair na rua às 11 da noite sem medo nenhum de ser assaltado ou de alguém te abordar. E esse sentimento o quê? Outras pessoas vão ter esse mesmo sentimento. Então, a rua vai ficar com mais pessoas. Então, você não vai precisar mais trancar a sua casa. Se eu encostei a porta, tá bom. Imagine você estacionar seu carro aqui na rua e não se preocupar. Não precisa mais colocar seguro no carro. Tanto faz. Imagine isso, mundo. Imagine você não precisar mais de toda essa segurança que a gente tem que fazer, se trancar em casa para se proteger. Entre outras coisas. A gente não vai ver mais guerra. Então, mas vai ser da noite para o dia? Não. Lembra que eu falei que de mundo de provas e expiações até um mundo feliz, vai ter um processo de transição e vai demorar um pouquinho. Tá? E o que vai acontecer nesse processo aqui? Se você
tenho vibração para ficar no mundo regenerado, no mundo que está em regeneração. Beleza, vai ficar. Aí você vem na próxima encarnação, e vem na próxima, e vem na próxima. Só que se o planeta chegar num patamar e você não acompanhar, vai chegar um momento que você não vai ter mais condição também, e vai ser colocado para outro lugar. Então, não é só, passei dessa primeira peneira, estou salvo. Vou voltar a fazer as mesmas coisas. Negativo. A mudança tem que ser permanente. Não é só mudar para transição, depois que passou, agora eu vou continuar sendo quem eu sou. Não. Quem não acompanhar essa evolução, vai ser retirado. Tá? Bom, e qual é nosso papel nessa transição? O mundo melhor começa dentro de nós. Ou seja, nós temos que ser melhor no lar, no trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar, no trânsito, no ônibus, no metrô. A gente tem que ser melhor no metrô, né? Ali é selva, né? Eu lembro que quando eu pegava metrô, na Sé, 6h. Você quer volitar? É lá. Flutuar, você flutua assim, ó. Eles te levam. Eu lembro uma vez que eu queria entrar no metrô, sair do outro lado. E a porta fechou. Ou seja, então, e aquele sentimento, né, de raiva, falou, caramba, né? Mas agora, a gente tem que buscar essa mudança dentro de nós. Vou contar aqui um caso do Chico. O Chico, certa vez, ele foi parado por um rapaz, e ele falou, Chico, já naquela época, Chico, eu estou muito triste com o mundo como ele está. Eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu sinto que eu não posso fazer nada. Aí o Chico falou assim, eu também, em algum momento, quando eu era jovem, eu também queria mudar o mundo, só que eu percebi que eu não podia mudar o mundo. Aí eu falei, bom, então eu vou mudar minha cidade. E aí ele tentou mudar a cidade, não conseguiu. Aí ele falou, bom, vou tentar mudar minha família. Tentou, também não conseguiu. Aí ele ficou triste com isso. Aí o que ele fez? Ele começou a mudar ele mesmo. Aí ele percebeu que a família começou a melhorar, a cidade começou a melhorar, o mundo começou a melhorar. As pessoas mudaram? Não, ele. Então, quando a gente melhora como espírito, a nossa visão modifica. Onde antes a gente enxergava a tragédia, a gente enxerga agora uma oportunidade divina de renovação. Então, é essa a proposta da palestra de hoje, da gente olhar para dentro de si, ver o que precisa mudar para a gente ser digno de estar num mundo diferente, um mundo mais evoluído. Da gente olhar para dentro de si, o que eu preciso mudar para minha visão também mudar, para eu deixar de ver tragédia e começar a ver oportunidade de evolução. De onde ver coisas ruins, ver que Deus está velando por mim e que Ele quer o melhor para mim. Se Deus quer o melhor para mim, tudo o que acontece na minha vida é por meu bem. Por mais que eu não enxergue, por mais que eu não veja. Sabe quando a gente é criança, a gente não quer tomar vacina, chora, esperneia, e a mãe fala, você vai lá e dá, a gente fica sentido com aquilo. Mas quando a gente fica mais velho, mais maduro, a gente olha para trás e fala, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. Ou seja, vamos confiar na divina providência de que tudo o que está acontecendo está sob controle. Por mais que não conseguimos ver isso, por mais que tudo lá fora pareça diferente, mas é a pura realidade. Tudo está no controle e também na programação que Jesus programou para esse planeta. Tudo está. Obviamente, eles deixam a gente um pouco solto por uma questão de livre-arbítrio, mas tudo está acontecendo conforme a espiritualidade quer. Então, o que resta a nós é mudarmos a nós mesmos para que essa transição seja o menos dolorosa possível, não só para nós, mas para todas as pessoas à nossa volta. E eu termino aqui a palestra, né, agradecendo a vocês, desculpa qualquer coisa, qualquer brincadeira, qualquer erro da minha parte, mas fiz o meu melhor aqui, e espero que todos tenham um ótimo dia.